Oi, boa tarde. Bom, agora estou aqui de novo, sou a Maura Campanile, jornalista, e eu vou continuar com vocês por mais esse painel, onde a gente vai discutir o novo marco regulatório do saneamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, o que muda, quais são os riscos e oportunidades, os impactos nos municípios. Já falou sobre esse marco, então vai ser bacana, a gente vai continuar com esse tema. Para falar sobre esse tema com a gente tem 3 convidados, que é a Carla Bertolo, que é advogada e administradora pública, ela foi presidente da Sabesp, foi diretora do BNDES, e acho que tem muito para contar para a gente aqui. O Guilherme Checo, que é coordenador de pesquisa do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, e também a Marúcia Wateli, que é a arquiteta, urbanista, e é a diretora do Instituto Água e Saneamento. E, enfim, agora eles já estão entrando, e nós vamos começar o nosso debate. Olá, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, prazer poder participar desse evento, poder escutá-los, poder trocar um pouco. Só para a gente organizar um pouco o nosso encontro, a gente vai ter 1 hora, né, de encontro, que já está correndo, e a gente vai ter uma primeira rodada de perguntas, onde cada um vai ter 10 minutos para poder falar, abordar. Eu acho que a gente tem um tempo legal para conversar. Aí depois a gente vai seguir os comentários e todos vão poder comentar um pouquinho o que cada um falou, para a gente poder, aí sim, fazer uma coisa mais de uma troca maior, tá? Então, para a gente começar essa conversa, eu não sei se vocês estavam participando antes, foi falado muito sobre a questão das desigualdades que a gente tem no Brasil, sobre a questão da importância da participação da sociedade civil para cobrar, para participar mesmo. Então, eu acho que isso já é um salto, um ganho aqui para o nosso debate, que a gente vai continuar falando. Bom, essa nova legislação, esse novo marco legal, ele vem substituir o anterior e ele agora está para ser, né, referendado, né? E aí eu queria, então, saber da Maru. A Maru pode começar dizendo para a gente o que tem essa lei, o que esse marco vai trazer de novo. Olá, Maura, boa tarde, Carla, Guilherme. Primeiro agradecer em nome do Instituto e todos os parceiros, a Maura pela mediação, a Carla e o Guilherme por estarem aqui com a gente, e todo mundo que está nos assistindo. Realmente a gente está numa maratona aqui de conversas do Dia Mundial do Banheiro, que a ideia é não só alertar para o problema, né, alertar para a falta de saneamento, como violações de direitos humanos, todas as situações que foram relatadas anteriormente, mas também a gente começar a discutir como é que a gente constrói soluções para levar saneamento para todo mundo e o mais rápido possível, né? Muito mais rápido do que a gente tem conseguido até aqui. E esse tema da lei, ele é muito importante porque essa lei ela foi aprovada esse ano, agora em 2020, depois de uma discussão de mais ou menos 3 anos. Ela é uma lei que vem, na verdade, a gente já tinha um marco regulatório do saneamento, né, que é uma lei de 2007, essa lei vem trazer uma série de modificações na lei anterior, né. A gente tem toda uma discussão por trás dessa lei, mas acho que a primeira questão, né, é que, infelizmente, leis sozinhas não mudam a realidade, né? E essa lei, ela vem ela é uma lei que tem mais ou menos 20 artigos, né? Só que, na verdade, ela muda 7 leis e centenas de dispositivos dentro dessas 7 leis, em especial em relação à lei de saneamento e em relação às atribuições da Agência Nacional de Águas, né? É importante a gente pensar que o saneamento, ele além de envolver, né, as questões de abastecimento de água, esgotamento sanitário, águas pluviais de drenagem, resíduos sólidos,
o saneamento a gente tem que pensar ele com 3 dimensões. Tem a prestação de serviços, tem a gestão entre prestação, como é que ela acontece na prática. A gente tem milhares de prestadores de serviço de água e esgoto no Brasil, e tem a instância de política pública, né? Talvez essa seja uma das questões estruturantes do saneamento no Brasil, que nós não conseguimos até hoje alçar o saneamento a uma política pública, que seja contínua, que tenha investimentos permanentes, que tenha diretrizes bem definidas, que priorizem, principalmente, a gente diminuir as enormes desigualdades que existem em relação ao saneamento no Brasil. Lembrando que, apesar da gente falar desses dados gerais de falta de acesso, o Brasil é um país continental, com muitas diferenças, então existem lugares onde o déficit é muito maior, né? E principalmente o déficit, no caso aqui a gente está falando hoje de banheiro e de esgoto, atinge principalmente as populações que moram em áreas periféricas, em áreas de ocupação precária, em favelas, dos grandes centros urbanos, populações em pequenos municípios e populações rurais. Infelizmente, a nova lei, ao não tratar política, ela avança muito pouco para a gente resolver de fato a situação desses que mais precisam e no tempo que seria ideal, né? Essa lei, ela vem com uma questão que eu acho que é um problema da lei. Ela traz uma meta ambiciosa para daqui até 2033. Isso são 13 anos para a gente resolver o saneamento, e a gente não conseguiu no último século, né? Então, é ambicioso e é complicado você botar um prazo na lei, porque se passar o prazo vai ter que mudar toda a lei de novo, né? Acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, a lei está muito focada na questão da regulação, o que eu acho positivo, né? Porque imagina todo esse universo de milhares de prestadores de água e esgoto, ainda tem a questão relacionada à drenagem, resíduos sólidos. A gente não tinha até agora normas nacionais de referência para a regulação dos serviços. Então, acho que isso a lei consegue avançar, ainda mais trazendo a Agência Nacional de Águas, que já tem mais de 20 anos, tem uma trajetória, né, de fazer processos participativos, envolver nos estados. Então, eu vejo isso como um aspecto positivo. Essa é uma agenda que já está em andamento. Nós, inclusive, o Instituto Água e Saneamento, IDS, várias outras organizações de sociedade, fizemos uma mobilização, né, até dialogando com o painel da manhã, para inserir nessas normas de referência medidas de emergência, contingência, inclusive relacionadas a racionamento, né, nessa regulação. Então, acho que esse é um ponto que avança, mas acho que a lei, ela traz, a lei anterior, né, é uma questão que é um dilema histórico do saneamento no Brasil, que é quem, afinal, cuida do saneamento, né? É o município, é o Estado, é o governo federal. Isso não é uma coisa restrita ao saneamento, é uma questão que tem a ver com o nosso pacto federativo, mas já havia um certo consenso sobre os municípios como titulares dos serviços, e o Guilherme pode falar mais disso, e essa responsabilidade de ser titular não é necessariamente que o município tem que fazer o serviço, e nem que o serviço seja melhor o público, ou privado, ou municipal. A gente tem bons e maus exemplos em todas as esferas, né? Como eu falei, o Brasil é muito desigual em termos até da prestação. E essa lei, pelo menos, ela dava algumas diretrizes sobre o que o titular tem que fazer, que seriam questões que, a meu ver, são indelegáveis dos municípios e dos territórios. Por exemplo, a questão do planejamento, né? E o planejamento integrando não só uma visão utilitária do serviço, mas integrando o ponto de vista de política. A gente, no âmbito da Aliança pela Água, até conseguiu aprovar e está em andamento uma lei que cria uma política municipal de segurança hídrica em São Paulo, que exatamente se embasa nisso, né? Que é o município ou ente federativo capaz de integrar no território as várias políticas, né? E a gente tem aprendido cada vez mais, água e saneamento é global, mas problemas e soluções são locais, né? E o saneamento convencional, digamos assim, das grandes obras, etc., além das grandes dificuldades que o momento atual, o contexto político, a própria crise econômica vão trazer para conseguir os recursos, o próprio saneamento convencional ele não tem dado conta de atingir e atender o sem saneamento, né? Então, a lei, eu acho que uma outra questão que
não cabe só a lei, mas à medida que ela bagunça, a meu ver, um pouco a governança, ela tira poder dos municípios, não deixa muito claro o que os estados vão fazer, como é que vão ser as diretrizes, eu acho que ela pode contribuir para que a gente não consiga avançar em aliar sistemas convencionais, eu acho que isso a gente vai falar na parte da tarde, com soluções descentralizadas que possam acelerar e até, em muitos casos, tornar mais barato o investimento no saneamento e o resultado, né? Então, eu não sei como é que eu estou com o meu tempo aí, Maura, eu falo bastante, você me controla. Não, eu aviso. Tá. Então, eu acho que essa é uma questão que é um grande desafio, né? Acho que a lei ela ainda depende de aprovação ou não de alguns vetos feitos pela Presidência da República, mas já existe um processo em andamento de regulamentação das normas de referência, né? Existe essa questão relacionada aos municípios, isso tem um impacto em municípios de regiões metropolitanas, um tema que está, inclusive, sendo muito pouco discutido até no âmbito das eleições, porque essas normas de referência elas têm impacto, por exemplo, de prazos para os municípios começarem a cobrar pelo lixo, né, por exemplo. Então, acho que essa é uma discussão que ela acabou ficando, no seu histórico da lei, muito polarizada entre eu sou contra ou a favor da privatização. Eu acho que a gente não está falando de privatização de água, né? O Brasil, a água não é privatizável, a gente tem um instrumento que se chama outorga, que não é nem dentro no âmbito do saneamento, é no âmbito dos recursos hídricos, e a questão das outorgas são feitas pela ANA, é uma outra discussão. O que a gente está falando é em termos de prestação de serviços, e aí tem vários modelos possíveis, a Carla certamente vai falar muito melhor sobre isso, porém, acho que a gente ainda tem aqui grandes desafios que são como que a gente vai conseguir pegar essas mudanças de modelos de prestação e conseguir a tempo envolver municípios, continuar a ter políticas e conseguir que essa transição entre os diferentes modelos resulte em leis, em recursos para os estados e municípios para implementarem políticas para dar conta de atender quem hoje não é atendível, ou seja, quem está em situação irregular, quem está em áreas rurais, etc., independente dos modelos de prestação que vão ser estabelecidos aí nas maiores cidades. Então, infelizmente, acho que a gente tem uma nova lei, tem alguns avanços em termos de regulação, mas a gente ainda está longe de conseguir avançar na velocidade, na urgência e atribuindo responsabilidade para dar conta do desafio de universalizar saneamento no Brasil. É isso. Obrigada, Maru. Eu acho que a gente pode continuar esse assunto agora com o Guilherme, né? A Maru falou muito da questão, né, do novo marco nos municípios. A Malu já tinha trazido isso também no painel anterior, e eu acho que o que a gente, se você puder ajudar a gente também a entender um pouquinho como que esse novo marco vai impactar nos municípios, né? O que muda? Qual é o impacto disso, né? Com essas diferenças de municípios que a gente tem, diferentes realidades, né? Como é que vai ser isso? Por favor, Guilherme. Obrigado, Maura. Em primeiro lugar, super obrigado pelo convite, disposição e energia, né, do IAS, junto com todas as organizações parceiras, para a gente se mobilizar para essa data que é, ao mesmo tempo, de celebração e de reflexão, uma data mundial, mas que exige de todos nós pensar sobre todas as características específicas dos nossos problemas aqui no Brasil. E ainda na abertura, uma super satisfação participar de uma mesa só com mulheres craques no assunto, então me sinto muito privilegiado, junto com a Maura, uma craque da área de comunicação, e especialmente porque eu sempre me coloco o desafio, em vários momentos, de tentar falar sobre esse tema, que eu considero um osso duro de roer, especialmente se a gente começa ainda a falar sobre a legislação. Então, colocar um desafio de tentar um pouco traduzir, colocar um pouco para o mundo mais mundano, prático da vida real. Então, vou me colocar aqui esse desafio, vamos ver se eu vou conseguir ser, junto com a Carla e com a Maru, ter sucesso nele. E já dialogando aí com alguns que foram mandando comentários, né, a Roseli lembrando da importância e do atraso dos planos municipais, acho que tem tudo a ver com
com a pergunta e a provocação que a Maura faz, e o Carlos, aí, da Frente Parlamentar Ambientalista, da Assembleia Legislativa, também um super parceiro, e que finalmente agora a gente está vendo um movimento do Legislativo Estadual interessado em acompanhar esse assunto, em debater e participar mais do que tudo. E eu costumo tentar ilustrar esse novo marco legal, essa nova legislação que a gente teve a partir desse ano, como uma espécie de capítulo 3 da história do Brasil no saneamento. Então, se a gente fizer um pouco, uma espécie de um resgate histórico, e que tem a ver com essa pergunta que a Maura me provoca sobre os municípios, o capítulo 1 foi uma aposta, o que a gente costuma chamar, quem é da área, do Planasa, né, um plano nacional feito em Brasília, e uma aposta nas empresas estaduais, que a Carla, inclusive, teve a oportunidade de estar à frente de uma delas, da mais importância do Brasil. Então, no capítulo 1, a gente teve essa aposta nas empresas estaduais, que seria, portanto, a partir dessa força dos governos dos estados e dessa capacidade de capilarizar em diversos municípios, a gente avançaria com um financiamento importante a nível federal também, a partir do BNH, do Banco Nacional de Habitação, e, de fato, a gente conseguiu alguns avanços que nós precisamos reconhecer naquela ocasião, que eu estou chamando de capítulo 1. Finalmente, só em 2007, acho que esse é um ponto para a gente se lembrar, só em 2007, o Brasil avançou e construiu uma lei nacional de diretrizes. A Maru sempre costuma me lembrar, né? Não se trata, nem lá em 2007, não se tratava de uma política estruturante, uma política pública que pensasse todas essas etapas que a Maru também muito bem nos lembrou. Tratava-se, naquela ocasião, em 2007, de uma lei de diretrizes nacionais para esse setor. E, de novo, novamente, nesse capítulo 2 que eu chamo, nós tivemos alguns avanços que nós precisamos reconhecer, assim como alguns limitantes. E agora a nova legislação abre o que eu estou chamando de capítulo 3 da história do Brasil no saneamento, com alguns avanços muito significativos, como, por exemplo, o enforcement, né, a capacidade dos contratos de fato funcionarem, fazerem prevalecer o que está acordado no contrato. A necessidade e obrigatoriedade de formalizar essa relação entre o titular, que nós chamamos, e vamos entrar um pouquinho aqui, o que significa ser titular, e o prestador do serviço, quais são as metas contratuais que ele tem, o que acontece se ele não cumprir essas metas. Então, tivemos, sim, alguns avanços, ainda que, e aí começo a entrar, de fato, de forma mais objetiva na provocação da Maura, nós miramos em determinada questão, por exemplo, mais segurança jurídica, uma melhor governança, e acho que não acertamos muito bem nesse alvo. Isso tem tudo a ver com o papel dos municípios. A Maru nos lembrou aqui que os municípios, desde 2007, são considerados os titulares desse serviço. E o que significa isso para quem não é do juridiquês? Significa que o município, enquanto representante do Estado brasileiro, um dos entes federados, ele tem algumas responsabilidades muito claras dentro dessa política de saneamento. Uma delas, por exemplo, é de planejar. O que é planejar? Saber onde a gente quer chegar enquanto sociedade, com qual velocidade, com quais condições. O titular tem essa responsabilidade que é só dele, ele não pode passar para ninguém, mesmo que seja alguém público. E aí a gente, mesmo no nosso capítulo 2, que eu estou chamando aqui, nós tivemos e temos sérias dificuldades com essa etapa 1. É o feijão com arroz para que qualquer outra coisa dentro desse setor possa acontecer minimamente de forma adequada. Se a gente não sabe onde quer chegar, com quais condições, se isso não está bem estruturado, pode ter certeza que todas as demais etapas, que aí sim vão impactar diretamente na vida das pessoas, elas vão estar pelo menos fragilizadas. E aí, desde então, a gente já tem um gargalo enorme, que a Roseli nos lembrou nos comentários, que são os planos municipais. É assim que se consolida esse planejamento, feito pelo titular.
o último dado oficial do IBGE, publicado em 2018, indicava que quase, um pouquinho menos que 60% dos municípios de São Paulo, do Brasil, que são nada menos do que 5.570, a checar essa contagem, porque às vezes alguns novos municípios são criados, mas quase 60% dos municípios brasileiros não tinham sequer o feijão com arroz, que é o plano de saneamento. Então a nossa partida já é muito frágil, é ruim. E agora a nova lei, eu acho que esse sim é um aspecto que, do ponto de vista jurídico, ele ainda carece de bastante esclarecimentos. Ele atrapalha, ele coloca um dificultador a mais nessa questão de quem é o titular. Primeiro esclarecimento importante: o município não perde a sua titularidade em nenhuma ocasião. Ele mantém com essa responsabilidade. Mas a nova legislação coloca um ingrediente novo, fundamental para nós compreendermos, que é, em determinadas ocasiões, que no jargão juridiquês são onde estiver caracterizado o interesse comum desse serviço, o município não passa a ser mais o titular exclusivo desse serviço. Ele passa a compartilhar essa responsabilidade com outros. E quem são esses outros? São os outros municípios daquele determinado território, mais o governo do estado. Então, percebam como, do ponto de vista de desenho, pode até parecer bonito, talvez assim, um desejo, bom, é de fato uma coisa complexa, tem aí uma questão de compartilhamento mesmo, mas na prática isso coloca um nível de dificuldade, de complexidade muito maior. Se nós formos ainda fazer essa regressão um pouco histórica que eu estou tentando me esforçar para fazê-la, desde 2015, esse instrumento jurídico de compartilhar responsabilidades e de ter uma governança interfederativa compartilhada já está posto em lei, que é o tal do Estatuto da Metrópole. O fato é que o Brasil, enquanto Estado, enquanto organização de forma política, ainda não sabe fazer isso. Seja nas regiões metropolitanas, seja no que a gente vai chamar de micro-regiões, aglomerações urbanas, são nomenclaturas técnicas para diferentes tipos de composição, mas que na prática exigem o mesmo, um funcionamento muito similar, que e essa imagem sempre me vem à cabeça, como se nós imaginássemos uma mesa grande, por exemplo, com todos os prefeitos da região metropolitana de São Paulo ou de Belo Horizonte, e o governador juntos decidindo qual é o caminho que esse serviço, ou que essa política, melhor dizendo, vai avançar. E eles têm que chegar num consenso. E o fato é que desde 2015, então, portanto, nós temos 5 anos de experiência já, ou deveríamos ter, nós não sabemos fazer isso ainda. Então, se de um lado essa nova lei, que de novo, no nosso jargão a gente fica martelando, novo marco legal do saneamento, deste ano, de julho, se ele tentava ou tenta aprimorar a segurança jurídica desse serviço, que exige grandes montas de investimento, é um serviço de infraestrutura, e que, portanto, exige esse nível de segurança, em determinados aspectos eu acho que ele avança, mas nesse aspecto, nesse diálogo entre segurança jurídica e governança política, eu acho que ele mais complexifica do que facilita. E ainda precisamos ver quais vão ser as cenas das próximas páginas desse capítulo 3 da história do Brasil no saneamento. E aí, de fato, para fechar, acho que essa primeira fala, e acho que eu estou dentro do tempo, e a Maura está me avisando, tem 3 matérias questionando a constitucionalidade desse novo marco legal, exatamente pela sua possível inconstitucionalidade em aspectos que eu comentei aqui. Então, tem 3 matérias que o Supremo Federal já foram apresentadas ao Supremo Federal e que, portanto, ainda estão em fase de análise pelo Supremo para ver se há ou não alguns elementos do novo marco legal que poderiam ser considerados inconstitucionais ou se, eventualmente, ele por inteiro é inconstitucional, que eu imagino que seja pouco possível. Mas, enfim, pelo menos para essa primeira fala, eu acho que eu tentei
abordar alguns aspectos para a gente começar a clarificar qual que é o papel dos municípios nessa política pública. Maravilha, super obrigada, Guilherme. Então, o Guilherme falou que agora a gente vai começar um novo capítulo, né, o capítulo 3. E eu queria chamar a Carla perguntando exatamente isso, né? Bom, vai começar o capítulo 3. Como é que vai ser esse capítulo? Eu queria que você desse um pouco de spoilers para a gente aqui e dissesse um pouco quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são as novas emoções que a gente pode esperar para esse novo capítulo. Por favor, Carla. Obrigada, Maura. Prazer estar com vocês hoje, e ainda nessa posição privilegiada de estar falando aqui junto com a Maura e com o Guilherme, e até te falando depois, que se de um lado, lógico, alguns pontos já são abordados, do outro, eles já vão me permitir aprofundar algumas questões, porque eles já trouxeram para o tema, né? E, Maura, tem toda a razão, o setor de saneamento é super emocionante, né? Grandes emoções, não dá para reclamar, né? Cada dia uma surpresa, e até o que dificulta um pouquinho nas conversas com os investidores, né? Porque você precisa, dentro dessas surpresas, tentar espalhar ou separar o que é um ruído relevante e o que não é, né? Quer dizer, o que são coisas do dia a dia nosso aqui, inclusive aí do Brasil que a gente vive hoje. Mas nessa linha um pouco de desafios e o que vem por aí, quer dizer, o que eu queria colocar, né? Quer dizer, o que a gente está olhando como risco, né? Hoje eu estou lá na Corsan, que é a Companhia do Rio Grande do Sul de Saneamento, no Conselho de Administração, então é muito importante para você ver como que uma companhia estadual, já tive à frente da Sabesp, como o Guilherme bem lembrou, como a companhia estadual tem que se organizar para atender ao novo marco legal, e do ponto de vista da Mauá, estou discutindo com muitos investidores possibilidade de investimento, né? Quer dizer, seja em equity, entrando com novos grupos, seja, por exemplo, em dívida, ajudando a financiar essas centenas de bilhões que todo mundo fala que tem que ser feito, e não só para as concessionárias, público ou privadas, mas na cadeia de fornecedores, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo hoje onde cada vez é mais relevante você tentar enxergar o processo, né, em todas as pontas, né? Porque é uma Sabesp, é uma Brookfield, uma Egea, não adianta só o cara que está na ponta, ele subcontrata vários serviços dessa cadeia, né? Em geral, ele é mais um operador. E o quanto essa cadeia está pronta ou não para encarar, né, esse novo desafio aí de centenas de bilhões, eu já perco a conta de tantos números que aparecem, mas são muito altos, então qualquer que seja ele, né. Bom, desafio, assim, acho que só a primeira coisa para colocar, né, a Marúcia já lembrou, então a gente tem essas metas de 2033, que o governo federal colocou na lei. Isso é super bacana de um lado, porque dá uma direção e força todo mundo de trás para frente a se arrumar, né, quer dizer, como é que vocês vão adequar os parâmetros a metas até 2033. Por outro lado, evidente que tem um risco, inclusive jurídico, um pouco na linha do que o Guilherme já colocou. Esse não é um serviço federal, né? Quer dizer, então, mesmo esse questionamento, qual é a competência federal? Por isso que as leis federais sobre saneamento são sempre normas gerais, normas de referência. A gente muda um pouco o vocabulário juridiquês, como bem lembrou o Guilherme, mas é isso, porque o poder concedente, ele é o município, ou não exclusivamente o município, da forma super didática que o Guilherme já explicou. Mas o fato é que essas metas estão aí. Mas por que eu acho que elas são relevantes? E eu acho que para a gente comentar um pouquinho, o mais cedo já se falou dos nossos indicadores, né? Estamos discutindo aqui hoje, porque você teria que chegar em 2033 com 99% em média de atendimento de água, quando a gente tem hoje 83%. É um desafio relevante em água também. E aqui, especificamente de esgoto, mais ainda, né? Quer dizer, você tem que chegar em 90%, largando de 53%, mas um 53 que é muito dispar no nosso Brasil, né? Quer dizer, a gente tem pelo menos 5 Brasis ainda aqui dentro. E o que eu acho relevante? Trouxe um dado que eu resgatei outro dia, que eu acho que ajuda a entender essa dificuldade, que é os investimentos que a gente tem aí, estava pegando 2018, né? 63% dos investimentos em saneamento estão em estados como São Paulo, Rio, Paraná, Bahia e Minas, que já têm indicadores melhores. E só 1,7% de todo o investimento brasileiro foi nos estados como Amazonas, Acre, Alagoas, Rondônia, que é justamente onde o gap é brutal, é gigantesco. Ou seja, é evidente que não dá para mudar o fim da história se não muda alguma coisa no meio do caminho. E a gente, por mais que a gente continue melhorando, né, quer dizer, tem uma contribuição relevante das companhias estaduais, lá da década de 70, do Planasa, principalmente com água, mas o fato é que em esgoto a coisa não está evoluindo. E aí, no capítulo 2, da divisão bem didática aí do Guilherme, uma coisa importante também como dado que eu acho que vale, e que reforça até o que foi dito no painel anterior, é a lei sozinha não faz verão,
E é só ver que a 11.445, a gente brigou tanto por ela, tanta discussão, ela teve um impacto relevante do ponto de vista de regulação, né, de criar aí as normas diferentes e trazer a figura obrigatória do regulador, mas no fim do dia, do ponto de vista de indicador, a coleta de esgoto passou na época, quer dizer, ela subiu 5 pontos percentuais em 10 anos a nova lei. Então, ela sozinha não resolve grande coisa, quer dizer, não vai resolver. Então, é um conjunto de coisas. Então, o primeiro desafio é atingir essas metas, independente de qualquer questionamento jurídico que venha a ter, e especialmente com essa desigualdade. Mas aí, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma oportunidade interessante, Maura, e que vem de algo que a nova lei, ela traz uma coisa que parece boba em outros setores, mas ela traz uma obrigação de que os contratos sejam mais claros em relação às metas. Que pode parecer óbvio para quem acompanha, quem trabalha, muitas vezes advogados com outros setores de infraestrutura, fala, poxa, mas a lei 8987 já coloca isso, lei de concessão, tem que ter meta clara e tal. Em saneamento, essa não é a realidade. Então, por mais óbvio que isso seja, isso já é uma oportunidade, e principalmente porque a lei foi um pouco além, ao meu modo de ver, de uma maneira muito positiva, e trouxe a obrigação de ter não só as metas de cobertura, água e esgoto, como está atrelado nessa meta mais ampla de 2033, mas ela trouxe a obrigação da gente ter metas contratuais e, portanto, individuais por município, que vamos lembrar, tem que estar atreladas aos planos municipais, de cobertura de água, de esgoto, tratamento de esgoto, perdas, eficiência energética, eficiência hídrica, uso de água de reuso. São pontos que trazem de uma forma mais ampla o conceito, né, do saneamento, quer dizer, em todos os seus 4 componentes, resíduos e drenagem, e mostram para a gente que não dá para olhar cada um numa caixinha, né, as coisas evidentemente se misturam. Então, se agora os contratos têm até 2022 para ser adaptados, essa necessidade, inclusive de investimento, de ajuste no plano municipal de saneamento vai ficar mais clara, município a município, porque vai ter meta municipal em cada um, e não só sobre cobertura, mas também sobre esses outros aspectos que agora o artigo 10 da lei trouxe. Então, eu acho que, assim, esse é um ponto que reforça, e aí faço coro aqui com o que o Guilherme já falou, a importância dos planos municipais não serem copy-paste de um município ao outro, quer dizer, isso eu já vi, né, quer dizer, plano municipal, que o pessoal às vezes no copy-paste acabou esquecendo, então o plano do município A estava com o nome do município B, eu vi, sabe, não foi uma coisa, alguém contou a história, então assim, isso acontece, quer dizer, os planos são atrasados, mas pior ainda, muitas vezes eles são comprados como se fosse um pacote feito, né, quer dizer, você passa de um município para o outro. Então, realmente, acho que esse aí é um grande desafio. Um segundo ponto, na questão da implementação da nova lei, aproveitando já a abertura que o Guilherme deu, quer dizer, para mim, o grande desafio da nova lei, de fato, é a implantação desse conceito da prestação regionalizada dos serviços dentro dessa ótica, dessa coordenação público-público. Eu sempre falo que o desafio não é trazer investidor, não é o público-privado, o desafio em saneamento é a coordenação público-pública, né, quer dizer, e até porque, aí, complementando o que o Guilherme já falou, a gente não só não aprendeu nos últimos 5 anos, mas você tem leis de criação, né, das regiões metropolitanas, aqui em São Paulo, por exemplo, da região metropolitana da capital, desde a década de 70, e até hoje você não tem um sistema de governança claro sobre essa gestão dos 39 municípios, plus Estado. Então, é um desafio enorme, como é que as pessoas vão se colocar? A gente está vendo isso como um grande questionamento no projeto da SEDAI hoje no Rio de Janeiro, né? O prefeito Crivella questionando, e é evidente, quer dizer, aquele município que é o grande doador de recursos, de certa forma, como é que ele se coloca à frente, né? Quer dizer, a repassar a parte, vamos dizer assim, dos recursos que são arrecadados no seu município para o investimento no município vizinho. Mas o esgoto também vem do município vizinho para o seu, né, o esgoto, o cocô não conhece fronteiras, né, quer dizer, ele vai passando de um lugar para o outro, quer dizer, então não tem muito essa de poder fechar dentro de um município só. Então, acho que esse é o grande desafio de como isso vai ser implementado, ao mesmo tempo evidente, quer dizer, é uma oportunidade de que se isso, é uma oportunidade para o legislativo estadual participar, inclusive pressionando, quer dizer, os estados a editarem as leis, né, quer dizer, que criam esses blocos e a partir de critérios objetivos, né, quer dizer, não só de uma conveniência, sei lá, administrativa. Eu acho que um outro desafio é a questão dos órgãos de controle, como que eles vão ver a implementação dessa nova lei, quer dizer, é evidente que uma coordenação com os tribunais de contas, com o Ministério Público é fundamental para dar segurança, inclusive, às decisões que o gestor público tem que dar. E um outro desafio vem muito, Maura, na linha do processo de concessão. Hoje, mais da metade né, a gente fala assim, a oportunidade. Bom, a oportunidade é aumentar a participação privada, até porque do ponto de vista fiscal, o governo, não só por conta da Covid, mas assim, não tinha recursos para aplicar. Diferente do Planasa lá atrás, onde na época o governo federal tinha recursos e condicionou toda essa estrutura da criação das companhias estaduais, né, ao acesso ao recurso federal, hoje, apesar desse modelo estar sendo replicado na lei, né, quer dizer, a adoção das normas da ANA é o que vai permitir o acesso aos recursos federais, ele não tem o mesmo apelo.
né? Porque hoje não tem todos esses recursos disponíveis, e mesmo o recurso do financiamento, muitas vezes, ele às vezes acaba sendo mais barato no mercado do que o recurso do banco público, que é lento, quer dizer, que tem uma série de questões. Então, esse desalinhamento aí é uma questão. Mas os investidores estão animados, quer dizer, essas oportunidades, como a Marúcia lembrou, você tem desde PPPs, BOT ou BLT, né, Build, Lease and Transfer, Build, Operate and Transfer, você tem concessões municipais que precisam ser mais bem preparadas, né, o desafio é a preparação do projeto, quer dizer, hoje 54% dos processos de concessão municipal chegam no final, quer dizer, metade não chega. Então, isso também é complicado. Mas você tem também a possibilidade de abertura de capital, de privatização, que é que eu acho mais difícil, quer dizer, eu acho que hoje, no horizonte de curto e médio prazo, não é essa a discussão que se coloca, mas é uma grande oportunidade, né, quer dizer, a entrada aí do setor privado de uma maneira mais presente. E a outra oportunidade que a gente fala mais para frente, meu tempo está esgotando aqui, mas é a questão de atrelar isso à nova onda verde, né, que a Covid, vamos dizer, de alguma forma trouxe. Então, hoje a gente percebe do ponto de vista do investidor que quando você vai acessar capital com um carimbo, mas tem que ser um carimbo real, né, tem que ser, não pode ser só para inglês ver, de que aquele investimento, ele beneficia, né, que é do ponto de vista de meio ambiente, de governança social, você tem acesso a um volume muito maior de recursos. Então, você adequar a prestação de serviço, os investimentos feitos a essa dinâmica, a essa agenda do ESG, é uma super oportunidade que vem por aí. Mas vou encerrar por aí para dar tempo da gente voltar. Obrigadão, Maura, obrigada, gente. Imagina, obrigada, Carla. Acho que agora a gente pode continuar esse debate, cada um falar um pouquinho, né, o que percebeu da fala do outro também. Eu só queria dar um panorama aqui, né? A gente falou bastante sobre como foi essa história do saneamento no Brasil, vendo que a gente teve avanços, que, né, não é que o país ficou parado, mas esses avanços são muito lentos, muito caros, e tudo de um tempo muito grande para a gente resolver essas questões, e a gente está chegando num ponto em que isso aí não dá mais, a gente tem que acelerar isso, né? Esse novo marco traz algumas metas, essas metas são ambiciosas, inclusive de tempo, como a Maru bem lembrou, e você mesma, aí a Carla também falou assim que tudo bem, mas que a maioria dos contratos, eles nem são cumpridos como eles foram acertados, então isso casa muito com o que a Maru falou, quer dizer, você tem um tempo e você tem que cumprir isso, por quê? Porque a gente não pode mais ficar esperando, a gente vive uma situação onde, mesmo a água que a gente teve, né, uma distribuição, uma questão grande, a gente viu agora na pandemia o quão grave é o nosso abastecimento, o quanto isso foi uma coisa que impactou a população de baixa renda, o quanto escancarou a nossa desigualdade, mas também, ao mesmo tempo, que a questão do esgoto, que o esgoto, além de ter essa questão, né, física de cada família, de cada um que precisa dar uma destinação para o seu esgoto, essa questão coletiva da situação que estão os nossos rios, com essa questão de mudança climática junto, que já ainda é mais um agravante. Então, eu queria passar a bola para vocês, eu não tenho resposta, quem vai dar resposta são vocês, para vocês comentarem um pouquinho disso, acho que dá para cada um falar mais 5 minutos tranquilamente. Maru, por favor, você primeiro. Bom, super legal ouvir a Carla e o Guilherme, acho que está juntando aqui 3 visões bem complementares, e acho que eu vou pegar um ponto que a Carla trouxe, né, que é esse desafio do público, e vincular com a questão da gestão regionalizada, né, porque eu acho que a lei, ela não é que ela acaba com a titularidade, mas ela realmente muda o que era o conceito de prestação regionalizada, era uma coisa e virou outra, né? E aí eu acho que a gente tem uma questão tanto de timing, para a gente conseguir que isso seja incorporado do ponto de vista de política pública, e ao mesmo tempo seja adotado na prestação de serviços, né? Eu vejo um risco de um descompasso muito grande, que ok, vai ter mais recursos, seja por prioridade, recurso do BNDES, que pode ser tanto, deveria ser, né? É uma prioridade, BNDES, então pode ser para o público, para o privado, não deveria ter essa. Mas essa questão, a prestação regionalizada, ela em regiões metropolitanas, que a gente, infelizmente,
tem as regiões criadas, mas os instrumentos reais de governança dessas regiões, participação dos municípios para o interesse comum, né, nas regiões metropolitanas, eles ainda são muito aquém do que a gente gostaria, mesmo em São Paulo, em regiões mais antigas, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação que comece a ter avanços em que se criar essas instâncias, formalizar essas instâncias até sem a participação dos municípios, se criar uma questão que aí não seriam mais planos municipais, mas sim planos regionais, que vão trazer diretrizes para água e esgoto, numa velocidade muito maior do que para águas pluviais e resíduos, e até desconectando do interesse local, né, se sobrepondo o interesse comum ao interesse local. Então, a lei, ela traz questões que ainda precisam ser muito discutidas, e acho que a Carla acertou no ponto. Tem essa questão do público e o público, que eu acho que, primeiro, e aí vem na experiência da própria Ana com a criação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Cada estado tem as suas particularidades, né? Tem estados que estão mais avançados em termos de gestão de recursos, e a gente vai ter a mesma questão em relação ao saneamento, com uma dificuldade que a gente não tem ainda políticas estaduais de saneamento, né? Então, vai fazer uma concessão e vai vir um recurso para o governo do estado. Quem garante que ele vai pegar esse recurso e ele vai investir para conseguir incluir dentro de quem os sem saneamento na área dos que vão ter direito ao saneamento? Então, acho que essas são preocupações. A gente, como uma pauta importante, tanto para a sociedade quanto para gestores públicos e tal, que é a gente conseguir fazer essas duas coisas andarem mais ou menos no mesmo ritmo, né? E acho que a gente já está atrasado em relação a ampliar a compreensão sobre prestação regionalizada, o que é prestação, o que é gestão e o que é política, né? Porque acho que as prestações, elas podem avançar. Em alguns lugares eu acho que a gente não deve cair assim no risco de ser conquistado pelo ganho de escala, porque principalmente para esgoto, não necessariamente o ganho de escala vai ser a melhor solução, às vezes, e a gente vai falar muito disso hoje à tarde, né? Às vezes, para esgoto, a solução local, ela pode ser até mais barata e mais eficiente, né? Então, isso acho que não vai ser o modelo da prestação, mas sim a relação público-público que vai conseguir tornar juntar, né? A gente vai ver hoje à tarde, várias soluções estão sendo implementadas que complementam esse, digamos, sistema convencional, né? E estão sendo implementadas em São Paulo, na Amazônia, etc. Enfim, então acho que essa é uma questão que eu acho que fica muito forte, que assim, a prestação regionalizada mudou o seu conceito e a gente está pouco ainda preparado do ponto de vista de estrutura para acompanhar a política pública estadual, para mobilizar e para monitorar como é que vai se dar isso nos territórios, né? Maravilha, Maru. E aí, Guilherme, o que você complementa? O que eu estava pensando é como é complexo pensar o Brasil, né? Não tem moleza para a gente. E eu gostaria de destacar, ouvindo as falas da Carla e da Maru, 2 pontos dentro desses 5 minutos. Então, vou tentar ser muito objetivo. O primeiro deles, a gente falou de toda a questão jurídica, política, de governança, de qual não é o papel dos municípios, o que muda com a nova lei. Mas se eu pudesse falar para qualquer um que não seja um especialista nesse setor de saneamento, eu diria: você, enquanto cidadão, siga pressionando o seu município, o seu prefeito, para que essas ações, seja na política setorial de saneamento básico, ou seja numa visão um pouco mais integrada, que a gente costuma trabalhar a partir de segurança hídrica, é de responsabilidade, sim, do município. A gente não pode cair em algumas falácias ou, a partir dessas justificativas super complexas, enveredar por um caminho, bom, já que é muito complexo, já que é compartilhado, então o município tem, acho que, uma participação que não é central. Não, é central sim. Precisamos cobrar para que os prefeitos e os vereadores assumam as suas responsabilidades dentro desse setor. Precisamos aproveitar esse momento de eleições, de possíveis novos mandatários no começo do ano que vem, para botar, sim, a corda no pescoço deles e, eventualmente, né, o primeiro passo é assumir a responsabilidade. O segundo é olhar para essa agenda, que é, sim, tão desafiadora a nível Brasil, como uma oportunidade para várias questões, né? Assim, seja para benefício direto da população em termos de dignidade, de saúde pública,
mas para um avanço civilizatório que o Brasil não pode ficar mais para trás. E a gente tenta desenvolver um trabalho de apresentar para os prefeitos e gestores locais essa agenda como uma oportunidade mesmo, assim, deve ser encarada como tal. A gente costuma sempre explorar aquele jargão de que obra debaixo do asfalto não gera voto, mas acho que a gente precisa mudar essa chave de leitura, porque nem sempre nós estamos falando de obra, nem sempre nós estamos falando de infraestrutura cinza. A Maru lembrou aí das soluções descentralizadas, as soluções baseadas na natureza que nós exploramos e vamos explorar nessa comemoração do Dia Mundial do Banheiro. Então, o meu primeiro ponto é esse. Se você, enquanto cidadão que está acompanhando aqui esse debate, interessado nesse assunto, independente de toda essa complexidade de ordem jurídica ou qualquer outra, siga exigindo e elevando o nível de pressão para os prefeitos e vereadores para essa questão. E a segunda, muito rapidamente, é de ordem econômica, o que eu queria explorar. A Carla lembrou aí as cifras que sempre vão mudando, mas são muito grandes. A estimativa oficial do governo federal é que o Brasil precise de cerca de 700 bilhões de reais para conseguir alcançar a universalização do saneamento básico até 2033. Esses números mudam um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, uma projeção. Mas aí eu queria entrar, então, como é que nós viabilizamos essa grana? Acho que esse é um ponto fundamental. Desculpem o barulho aí, acontece. Porque eu acho que, em alguma medida, um novo marco legal que, de fato, abre o mercado para novos players, especialmente privados, e que vocês podem ver, mesmo na fala da Carla ou da Maru, nós não caímos nesse falso dilema entre público e privado do ponto de vista de prestação. Então, o novo marco abre essa possibilidade. Mas nós, de novo, nós não podemos cair nos argumentos, que um deles é esse mesmo. Já que o privado vai ter mais interesse na prestação, ele vai viabilizar a grana, ele vai fazer e acontecer, e não é. Nesse setor, nós estamos falando de um setor regulado, de um interesse público muito claro. E o prestador deve ser pura e simplesmente um prestador, um cumpridor de regras, um cumpridor de contratos. E isso vale também para a questão de grana. Esses 700 bilhões não vão sair pura e simplesmente da grana de fundos internacionais, dos prestadores que estão com apetite para investir aí. É uma falácia a gente pensar que 700 bi, nenhum lugar do mundo conseguiu avançar e universalizar investimentos em setor de infraestrutura como esse de saneamento, simplesmente delegando para um terceiro essa responsabilidade. E aí a gente volta para a questão da grana de novo. No Brasil, quem banca majoritariamente água e esgoto no Brasil é a tarifa, é o cidadão, é diretamente pagando a tarifa no final do mês. E nós estamos botando todos os nossos potes, todos os nossos desejos na tarifa. Não vamos alcançar a universalização só com esse desejo ou essa aposta. Se nós não tivermos uma conversa muito séria sobre investimento público, sim, se é prioridade, se tem tantos benefícios, se traz questão, se é um direito humano, se traz benefícios para a saúde pública, não dá para olhar para toda a nossa dificuldade de orçamento público e falar, bom, é tão difícil mesmo e os recursos vão minguar. Não dá, não dá. Se for esse o acordo social que nós fizemos enquanto brasileiros, não vamos alcançar a universalização nem em 2033 e talvez nem até 2050 ou coisa do tipo. Obrigada, Guilherme. Bom, acho que a gente está vendo aqui, né, o tamanho do desafio, né? Acho que já se falou o tamanho do país, o tamanho da desigualdade entre as regiões do país, as desigualdades que existem dentro das regiões e dos próprios municípios. E aí, então, eu quero chamar a Carla também para fazer a fala dela. E já pedi, Carla, para quando você terminar, se você já quiser se despedir, eu sei que você tem um horário mais apertado, e, enfim, fazer as suas considerações finais, tá bom? Obrigada, viu? Não, imagina, eu que agradeço. Obrigada, Maura. Acho que pegando o gancho, né, em cima do que o Guilherme colocou agora, eu acho super importante
atrelar isso até uma das perguntas que estava passando aqui no site, né, que é essa questão do papel do município, né, então a gente falou muito disso tudo e foi destacado pela Maru, pelo Guilherme, que o papel, enfim, a responsabilidade é do município, a gente tem que continuar cobrando. Aí você fala, mas o que quer dizer essa responsabilidade do município? Quer dizer, além do plano que a gente já colocou, também tem uma responsabilidade de identificar como é que vai ser feito o financiamento e quem é que vai prestar o serviço e quem é que vai regular. Isso tudo tá ligado, né? Quer dizer, então muitas vezes a opção você pode optar pela prestação de serviço municipal, né? A própria empresa, a autarquia municipal, pode ser um consórcio, pode ser uma estadual, pode ser a privada. Quer dizer, e aí vai ter que ter, se for delegado, a regulação, né? E a regulação também pode ser municipal, estadual ou num consórcio regional. Mas isso tá ligado ao tamanho do desafio, né? E essa questão de racionalizar o uso dos recursos públicos, porque se você voltar, pega o caso dos Estados Unidos, todo mundo gosta de falar, o dinheiro para o saneamento, para o esgoto lá, veio em 72, Clean Water Act, público, foi orçamento federal. Quer dizer, tradicionalmente, o papel que coube aos governos federais foi o financiamento. Mas isso não quer dizer que porque tem algum dinheiro lá, a discussão seguinte é como é que ele vai ser usado. E quando o Guilherme coloca assim, que no Brasil, diferente de muitos países, inclusive europeus, quer dizer, o grosso do financiamento, né, quer dizer, é tarifa, significa que o que tiver de dinheiro público precisa ser muito usado, né, quer dizer, para aquele que precisa de fato, que não adianta esperar que vai vir o dinheiro do Fundo Internacional X para subsidiar a baixa renda, não vai, né, então essa dinâmica precisa deixar, acho que essa é uma conversa junto com a questão que a gente destacou aqui, que a Maru destacou, da prestação regionalizada nesse novo contexto, que são acho que as duas questões mais difíceis para serem trabalhadas, abordadas, mas aí numa linha mais, né, quer dizer, sou empolgada, estou empolgada com o tema, e a Maura perguntou dos spoilers, né, eu acho que a gente tem, lógico que acompanhado do ponto de vista de day after, né, essa discussão dos vetos, que ainda está por acontecer, tem a discussão do decreto de capacidade econômico-financeira, que também é relevante, e o pipeline de leilões, o que já teve, bem sucedido, sejam aqueles que tiveram, né, outorga, como aqueles que foram PPPs, todos foram bem competitivos, mais do que era antes, que eu já acho que é um bom sinal, mas principalmente o que vem depois. Esses, de alguma forma, já estavam em modelagem muitos anos antes, quer dizer, já é um trabalho que foi aprimorado ou acelerado com o marco legal. Mas o que vem por aí, seja no âmbito do BNDES, sejam das concessões municipais, né? Então, eu acho que esses são coisas que a gente tem que acompanhar. E aí, eu acho que as oportunidades, quer dizer, é a gente identificar novos players entrando para financiar ou para prestar o serviço. Tem muita gente nova querendo entrar nesse mercado, porque percebe a oportunidade financeira e a oportunidade de contribuir para tirar o Brasil, né, desse ambiente Game of Thrones, né, medieval que a gente vive com no saneamento, que é terrível, né, é vergonhoso. Feio a gente falar de outras coisas, telecom, 5G, e continuar convivendo com isso, eu acho, dá vergonha. Mas eu acho que, assim, só destacar outras oportunidades, a questão do compliance obrigatório nas conexões de esgoto, agora, né, quer dizer, eu acho que ele ganhou força, isso vai ajudar, muitas vezes a gente tem rede de esgoto passando e não tem a ligação, a questão das soluções individuais, que a Maru trouxe, que vai ser minha obsessão da vez, estou com duas obsessões hoje, mensuração de resultados, até para atrelar os critérios ASG, e soluções locais, quer dizer, não é mais tudo grande obra, sistema convencional. E aí, nesse aspecto, destacar uma coisa que eu achei muito legal lá na Corsan, que foi né, quer dizer, a percepção de que, do ponto de vista de esgoto, nos municípios mais distantes da região metropolitana, a solução seria individual mesmo. E, a partir daí, fazer a conversa com os órgãos de controle e com o regulador. Quer dizer, porque essa não é uma decisão individual, seja do município, seja do prestador de serviço. Quer dizer, você tem que construir, né, uma rede de entendimento por essa solução, né? E eu acho que isso é muito positivo. E se a gente olhar ao CDE, também se entende por ali que as soluções individuais, quer dizer, são um dos caminhos, e a grande preocupação é justamente como é que você implementa ela para ser uma solução, não ser só um intermediário ali, sabe, assim, um provisório. Mas é uma solução. E aí você tem tecnologia. Eu acho que a grande discussão hoje não precisa ser super rocket science, mas ter mais tecnologia, seja um sensor que vai acusar se a fossa séptica está próxima, né, quer dizer, de encher para evitar um extravasamento, uma contaminação, e aí acionar, sei lá, a empresa que é responsável. Mas, assim, a inovação permite que a gente acelere mais essa questão da implantação das soluções individuais, que hoje são permitidas de uma maneira mais clara, mais abrangente na nova legislação. Então, acho que essas são oportunidades e tudo Maura, que trazem um olhar para o mercado adjacente. Não é só o serviço hard de água e esgoto. Tem todo um conjunto de serviços ao redor, que muitas vezes não são explorados, porque essas companhias são todas muito grandes, né, as grandes concessionárias, principalmente as estaduais, receitas de 9, 10, 100, né, 17 bilhões no caso da Sabesp,
fala, poxa, e essas são questões menores, né? Mas tem muita gente hoje interessada. Então, eu acho que a gente está criando um ecossistema, tanto de prestadores de serviço, como de financiadores, mais moderno, olhando para esse viés de governança e tentando trazer um pouco, pelo menos essa é a minha expectativa, desse viés mais tecnológico para um setor que aqui no Brasil, pelo menos, tem sido liderado numa linha mais antiga, mais convencional, vamos dizer assim, né? Essa é a minha expectativa. Então, só para finalizar, quer dizer, acho que é um olhar otimista, acho que a gente tem muita oportunidade. Eu acho que o período da tarde hoje do evento do IAS, né? Mais uma vez aí, Maru, parabéns, vai mostrar um pouco dessas oportunidades. E essa discussão, sabe, mais vida real, que eu acho que é o que traz benefício para a gente. Quer dizer, a discussão da lei é importante, mas como foi dito no painel anterior, é só o primeiro passo. Quer dizer, o mundo real, o que está funcionando, o que não está, lições aprendidas, exemplos, sabe, assim, coisa que deu certo na Amazônia, vamos copiar, quer dizer, de um lugar para o outro, essa troca é o que vale. E o papel dos institutos como o do IAS é muito relevante, seja para trazer isso para o conhecimento público, seja para fornecer informações, como o material que vocês estão mostrando, para nos ajudar a cobrar os resultados. Então, se essas metas vão estar nos contratos agora, Maura, quer dizer, se tiver mais gente ajudando a divulgá-las, a cobrança delas fica mais fácil, né? Hoje, acho que mal as pessoas sabem quais são as metas que estão no contrato de concessão do saneamento no seu município. Então, vou finalizar por aqui, de novo, super obrigada do convite, gente. Carla, muito, muito obrigada, que prazer, né, a gente escutar tanta coisa. Isso que você falou, eu acho muito importante das pessoas conhecerem as metas, conhecerem... uma coisa que eu sempre falo, eu acho que falta ainda no Brasil, o brasileiro saber que ele tem direito ao saneamento. Eu acho que, e isso eu concordo com você, eu acho que institutos como o IAS, como o IDS, eles têm um papel muito importante de fazer chegar isso às pessoas, porque as pessoas, acho que até quando você fala de municípios, de eleições, as pessoas não levam isso em consideração, porque não faz parte dela saber assim, eu tenho direito a isso, eu tenho que cobrar isso, né? Agora eu vou pedir para a Maru e para o Guilherme fazerem as suas considerações finais, lembrando que agora a gente vai ter uma interrupção às 13 horas para o horário de almoço, mas às 14 horas começa a discussão, vocês já falaram um pouquinho sobre o que vai ser falado, então acho que vai ser bem bacana também. E agradecer também, eu já vou terminar aqui, agradecer a oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. Aí eu vou passar para o Guilherme, vamos inverter a ordem. O Guilherme fala, depois a Maru. Gente, muito obrigada. Obrigado você, Maura, pela condução, sempre muito competente. Na verdade, aqui fazer uma fala de agradecimento por ter participado aqui desse bate-papo. Vocês estavam falando agora, né, das questões do mundo mundano, assim, do dia a dia das pessoas, e eu acho que é isso. Nós temos um desafio mesmo de fazer chegar essa mensagem um pouco mais palatável. E lembrar que a gente está falando de 2 direitos humanos, e quando, né, de acesso à água e aos serviços de esgoto. E quando a gente fala isso, na prática a gente está querendo dizer o seguinte, que o Estado, em todos os seus níveis de governo, a agência reguladora, ele tem algumas responsabilidades, e uma delas é garantir a melhoria progressiva, então que sempre a gente esteja melhorando constantemente na condição desses serviços, e ele deve colocar todos os seus recursos, todas as suas energias, recursos financeiros e não financeiros, para garantir essa melhoria progressiva. E acho que nesse sentido a gente tem pelo menos uma bandeira amarela em termos de Brasil, porque isso precisa urgentemente virar prioridade. E na minha leitura ainda não chegamos nesse nível de excelência, por assim dizer. Obrigado, gente. Bom, Maura, primeiro eu queria te agradecer por estar sempre junto com a gente, ajudando na mediação, pela excelente mediação, agradecer a Carla e ao Guilherme, grandes, novos e grandes parceiros daí para a gente discutir essa discussão, discutir esse tema do como que avança com o saneamento, né? Para o Instituto Água e Saneamento é uma grande honra poder ter proposto e ter tantas adesões para fazer esse evento do Dia Mundial do Banheiro. A gente está muito, muito feliz. A nossa missão é somar esforços para contribuir com a universalização do saneamento no Brasil. Eu acredito que uma primeira gesto nesse sentido é conseguir somar toda essa junção de parceiros incríveis que estão envolvidos com esse evento aqui.
para a gente não só alertar para a situação, mas começar a discutir como é que a gente constrói um saneamento do século XXI mais circular, que melhora o uso de recursos, que é mais eficiente, que chega mais rápido para as pessoas. Hein? Então, eu queria agradecer para o pessoal que está assistindo, vários comentários aqui de pessoas que a gente conhece bastante, Ângelo, do Oga, Yumi, o pessoal que participou de todas as mesas, e convidar todo mundo para a parte da tarde, que aí sim nós vamos falar de soluções, e vai ser muito bacana, porque a gente vai poder conhecer soluções, não ideias de soluções, mas soluções que já estão em implantação em diferentes áreas do Brasil. A gente vai falar de coisas que estão acontecendo em São Paulo, na Amazônia, em diferentes regiões do país. Então, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, e que a gente volta às 14 horas, falando muito mais aí sobre como resolve e como leva saneamento para as pessoas. É isso, Maura, Carla, Guilherme, obrigada e boa tarde para todo mundo. Tchau.